Então tá. Hoje a gente vai falar dessa fala da Amélia Rodrigues, né, que é Reino Feliz, do livro Vivendo com Jesus. A Amélia, ela é quase que uma poetisa quando ela escreve, né? Então ela narra as cenas, então hoje realmente vai ser um pouco diferente dos outros dias, né? Porque a gente vai fazendo a leitura e vai conversando, mas é bonito perceber e sentir realmente como ela fala, né? A maneira como ela coloca as palavras e, na verdade, eu acho que o grande objetivo é deixar ou transmitir para a gente essa doçura, né, de Jesus. Mas, de qualquer maneira, é uma aula como todas as outras, né, e a gente precisa conversar para que realmente a gente compreenda, né? Não fique aqui só um falando de um lado. Então, vamos começar. Nas inolvidáveis estações primaveris, quando terminavam as pregações nas margens do lago, em Cafarnaum, e as multidões dispersavam, o amigo, poeta e cantor, buscava a tranquilidade do lar de Simão Pedro, vivendo as abençoadas experiências familiares. E aqui eu vou fazer o convite que me deu vontade agora, né? Vocês se imaginem nessa cena. Se imaginem com Jesus. Isso traz uma alegria íntima muito grande, né? De se imaginar ouvindo Jesus. Aqueles que o acompanhavam, na maioria ali, residentes e nas suas redondezas, continuavam a seu lado em diálogos intérminos, exuberantes de aprendizagem e de enriquecimento de amor. Ontem a gente participa da mesa mediúnica, né? E a Helena agora participa também. E ontem a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Como Jesus se colocava. Na verdade, ali é quem somos nós, né? Mas e aí se falou uma coisa e outra. Será que Jesus recriminava? Será que Jesus era doçura o tempo inteiro? Como seria, né, estar perto de Jesus? Que vibração é essa, né, que arrastava multidões? Porque a gente sabe que existe toda uma fala, né, as parábolas, as histórias e tudo mais, os ensinamentos, mas Jesus era luz, é luz, né? Então, aí ontem ainda estava comentando, né, que se a gente pudesse imaginar o que é estar ali, né, na presença daquela criatura iluminadíssima. E a gente esquece muitas vezes que a gente pode se aproximar de Jesus através do nosso coração, né, que é o que a gente vai ver mais para frente. Invariavelmente, quando o plenilúnio, lua cheia, né, derramava suas franjas de prata nas águas do mar espelho, refletindo-se em lucúlio, o esplêndido de luz, e a brisa perfumada corria nos braços do vento brando, ele se assentava em uma das muitas pedras existentes na praia de areia marrom, e aos amigos cercavam-no de carinho. Quando lhe apresentavam suas dúvidas, ali é dúvidas, né? E inquietações. Quais são nossas dúvidas? O que nós talvez gostaríamos de perguntar para Jesus? Né? Vamos refletir um pouco sobre isso. O que talvez nós gostaríamos de saber que ainda não nos foi dito? Vocês estão aí? Sim, Cris. Eu até vou fazer um comentário aqui. Eu comecei a ler o Evangelho de Tomé, né? O apócrifo ali, né? E até comentei contigo ontem, mas assim, se fala de uma
dessa luz interna, dessa centelha divina. Assim, eu não sei, assim, vocês, mas para mim ainda está tão longe essa compreensão. Então, assim, não é o que não foi dito, sabe, Cris? Para mim, no caso, assim, já foi dito tantas coisas, né? A gente tem tantos evangelhos, tantas leituras, cursos, mas, como vocês dizem, ainda não colapsou, né? Não, parece ainda que falta esse encaixe, pelo menos para mim, né? Estou falando por mim, sabe? A dificuldade de compreensão do que é essa centelha, do que é essa luz, sabe? Nossa, para mim, eu estou tendo tanta dificuldade de ler aquele evangelho que tu não tem noção, assim, sabe? Mas eu acho que é justamente que falta a compreensão, né? É isso que eu Então, queria colocar. falta a compreensão para todos nós, né? Por isso que a gente repete, repete, e falta compreensão para mim. Aqui, não vou falar pelo Jorge, mas acredito que falte para ele também, né? Do contrário, nós não estaríamos aqui. Mas o que a gente precisa focar é que o objetivo desse nosso momento, desses nossos momentos aqui de estudo, e de tudo que a gente lê fora daqui, é com o objetivo de nos acordar. Mas como é um processo e que ele não deve ter um fim, ou seja, eu não preciso, eu não devo querer chegar a lugar nenhum, porque ele é um processo espontâneo. É como a gente falar sobre o silêncio da mente. Então eu vou dizer agora que, então eu vou deixar a minha mente em silêncio. Eu estou induzindo a uma situação que deve ser espontânea, entende? Então, o que tu passas, todos nós passamos. Só que é preciso compreender que em determinado momento, as coisas vão começar a acontecer, mas sem uma exigência prévia, entende? Não sei se eu consegui me fazer entender. Talvez o Jorge possa explicar melhor isso que eu estou dizendo, mas é que quando a gente exige um resultado, a gente continua aprisionado, sabe? Então, eu acho que o momento é de receptividade. Então, a gente vai recebendo as informações, vai deixando com que tudo isso flua dentro da gente, né? Que toque o nosso coração, sem resistências e sem o querer, né? Sem ter o desejo que a gente falou na aula passada. Então agora eu desejo compreender. Pronto, já complicou, entende? Porque precisa ser espontâneo. Quer falar, Jorge? Não, Cris, você explicou muito bem. É isso aí. Tem que ter paciência, né? Tem que lembrar que nós estamos dentro da mente mecânica. Nós temos cascões mentais que a informação nova não penetra. Para liberar os cascões mentais e essa, essa rigidez mental que a gente está colocada, essa mente mecânica, é preciso trabalhar muito o seu mundo interior, a sua parte de brandura, de mansidão, de calma, ter sempre a autopercepção voltada para dentro de você, estar consciente de todos os seus pensamentos, se libertando deles, né? Veja, quanto tempo faz que a gente fala assim, todos os nossos pensamentos é o que a gente não deve fazer. E isso ainda não fez sentido, não é? Mas é real, porque todos os nossos pensamentos vêm dentro da mente mecânica. Se você está dentro da mente mecânica, você não vai ter a percepção adequada a encontrar um estado, porque a Cris vai explicar, né? O reino de Deus é um estado de ser. Por isso que essa aula foi feita, né? Porque até hoje eu estava conversando, a Cris ligou para mim, passou uma mensagem para mim falando assim, mas o que é, qual é o objetivo da aula, etc. Então é exatamente isso, porque todas as dúvidas que nós temos, vocês vão ver que eram as dúvidas que os apóstolos tinham. E vocês vão perceber Jesus explicando para eles. Então, assim, Helena e todos nós, primeiro ponto é sair da mente mecânica. Para sair da mente mecânica, precisa estar consciente de todos os pensamentos, sem interferir neles, mas não fazendo o que ele quer, não se comportando como ele quer, observando, né? Uma testemunha oculta, sem interferir, sem fazer nada, mas diluir nessa energia. Se você treinar isso com o tempo, você vai ter uma mente livre.
porque isso tudo é energia, essa energia vai diminuir a velocidade e vai lidar melhor com essas coisas. Aí sim, aí você tem um campo fértil para entender todas as outras coisas. Mas enquanto trabalhar ainda estiver correndo durante o dia para lá, para cá, cheio de preocupações, cheio de ansiedade, cheio de tarefas, etc., e essa percepção não está em você, e essa observação não existe, e a consciência muito menos, então fica realmente difícil. Mas é um processo, todo mundo começou, e todo mundo vai terminar. Todo mundo vai ser luz, assim como a Cris, né? Fiquem Sou tranquilos. obrigada a rir, né? Tem uma parte do Evangelho Gnóstico, já que eu até tinha selecionado aqui para a gente falar, porque ele vai falar mais para frente, nós vamos chegar lá, mas eu acho que já é oportuno que esse reino feliz está no nosso coração, né? Na nossa mente. E na logia número 16 do Evangelho, ele diz assim: pensam alguns que vim trazer paz ao mundo. Não sabem eles que vim trazer discórdia, fogo, luta e conflito. Né? Então, ele diz assim, ó, que o mundo é uma fornalha. Então, a gente vive numa fornalha, né? Que depura a alma de suas imperfeições. A paz é, antes de mais nada, uma condição interna, conquistada pelo espírito, ainda mesmo que externamente as condições de sua existência sejam de luta e conflito. Assim é e assim deve ser. Né? E ainda ele diz que Tomé anotou o seguinte ensinamento do mestre: as raposas têm suas tocas, porque ele fala do mundo animal, né? E do animal hominal. Então, onde é o refúgio do homem verdadeiro? Né? E aí fica a questão. Onde é o nosso refúgio? Onde é que a gente encontra a paz verdadeira? Porque ele diz, as raposas têm as suas tocas e as aves têm seus ninhos. O homem, porém, não tem lugar algum onde possa repousar e descansar na sua cabeça, até que alcance lugar de repouso no reino da luz do vivo, ou seja, em Jesus, né, em Deus. E é isso que a gente precisa compreender, porque a gente pode estar num momento muito tumultuado da vida, dentro de uma tormenta muito grande, ou dentro de uma tranquilidade aparente, né? Tá tudo bem, não está acontecendo nada, tá todo mundo saudável, não faltam recursos materiais, mas a angústia continua, que é o que a gente vê na nossa sociedade, né? E onde é que está o meu repouso? Eu só consigo repousar verdadeiramente na minha própria mente, independente do que esteja acontecendo. Né? E aí a gente fala disso, nossa, parece uma coisa tão absurda, mas é verdade, porque a partir do momento que a gente consegue ver a vida, e aí a gente fala novamente, né, como um todo, como esse encadeamento de passado, de futuro, ou seja, tudo é passageiro aqui, né? Esse corpo é passageiro, as coisas materiais elas são passageiras e são esse tipo de coisa que nos aflige. Porque a gente fica aflito porque, descobri que eu tenho uma doença. Puxa, né? Bagunçou a minha vida. Ou alguém que eu gosto muito ficou doente. Ou eu não tenho recursos suficientes, né, para viver. Coisas aí, cada um com os seus problemas. Ou eu fui traída, ou, né, inúmeras coisas. Se eu compreendo que é um momento da minha existência, de uma larga existência, que contempla muitas encarnações, né? E que isso é passageiro e que mais ainda é benéfico e necessário para o meu crescimento, eu encontro o descanso na minha mente. Né? Eu me encontro com essa luz, que é Jesus, porque eu consigo me colocar como serva, sem barreiras às coisas que me acontecem. E aí ele ainda diz, né, que a gente só pode, ele diz assim também, que a gente só pode alcançar isso tudo através do outro, né, através do próximo. Então, até vou achar aqui depois para dizer direitinho, porque eu não lembro quais são as palavras, mas aí vai ficar mais fácil de entender. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, querido, essa... Posso falar rapidinho, Jorge? Claro, Helena.
Precisa ser Não precisa ser eu acho... rapidinho. Ô, Tá Helena, não bom. precisa ser rapidinho. A primeira coisa é você ficar mansa. Pode falar bem calma Tá. e tranquila. Não temos pressa. Então, antes de mais nada, os meus netos estão aqui brincando, então se tiver algum barulhinho, vocês dão desconto, tá bom? Olha só. Mas tão alegres, graças a Deus. Então, Cris, esse estado aí que tu colocou, essa paz que é conquistada dessa forma, né? Só com a compreensão realmente que isso para mim é a verdadeira fé, né? É tu te entregar realmente a Deus e saber confiança, né? Aquela confiança, eu até diria cega, de que tudo é providente, tudo precisa acontecer, a gente está nessa jornada, isso é um processo, então, essa entrega, né? Eu acho que só tudo que tu falou para mim se chama fé em Deus, assim, né? Tu estar descansado, estar confiante de que está tudo bem. Independente do mundo estar caindo ali fora, está tudo bem, faz parte, né? Tudo isso faz parte da existência, né? Sim, Só queria complementar aqui, isso para mim se chama fé em Deus, entende? isso. E E esse é poucas vezes, né? As poucas vezes que eu consegui esse estado foi realmente quando, né? Em alguns momentos da minha existência eu tenho essa confiança em Deus, essa serenidade, mas infelizmente nem tem, não são assim, ainda não é diário, né? Não é frequente essa confiança, né? E aí quando a gente se vê na angústia maior, quando a gente se vê em sofrimento, quando nos roubam a paz, nos roubam não, quando a gente deixa, né? De ter paz, é naquele momento que a gente esquece que Deus existe, a gente esquece de tudo, de que tudo isso faz parte da existência, entende? Então como diz o Jorge, é tão simples, né? Mas a gente complica, né? Era isso, querido. Pode falar, Jorge. Primeiro eu queria refazer a injustiça que eu fiz com a Tati Rocha, né? Eu falei que você era luz, mas eu esqueci que ela está presente, então são duas luzes, né? Então aí fica registrado aí. Merecemos, né, Cris? Oh, meu Deus. Eu peço que a Tati me desculpe, mas é que às vezes a gente falando não. Não, eu Vamos ver no que meu essa luz nível está de presente. evolução nem me sinto ofendida mais, não. Que bom. Gente, assim, ó, eu acho que o mundo tem uma percepção errada das coisas que Jesus fala. Por exemplo, nós achamos que vamos encontrar paz, que vamos encontrar esse estado de luz, na praia, na rede, sem problema. Uhum. Mas não é. Nós vamos conquistar esses estados dentro do maior problema que você tem. Se a nossa percepção, o nosso entendimento das coisas da vida fossem diferentes, isso aconteceria muito rápido. Então você tem um problema, para nós, para o mundo em geral aqui, é o fim do mundo. Todo mundo fica ansioso, todo mundo fica nervoso, todo mundo fica irritado, ninguém gosta do problema, fala mal do problema, se queixa do problema, se queixa das pessoas que estão envolvidas no problema. Como é que vai achar paz e equilíbrio dentro dessa turbulência? Okay? No Evangelho Gnóstico de Tomé, não esse do Sebastião Anselmo, porque são duas interpretações, a do Hermínio C. Miranda, né? Do Hermínio Miranda, na primeira logia, ele diz assim, ó, que para alcançar esse estado é um trabalho individual. Eu não lembro de tudo, porque faz muitos anos que eu li, né? É um esforço de inteligência e é um estado também de consciência, mais ou menos isso que ele diz. Então, quando a gente está dentro de uma questão, o primeiro ponto que você tem que fazer é ter uma autopercepção consciente e constante de você mesmo. O que isso quer dizer? Que todos os seus pensamentos, você precisa estar consciente deles. Aí você alcança o estado de paz. Porque nenhum pensamento daquele vai te dominar e vai fazer você se comportar nervoso, irritado, sabe? Ou de qualquer outro jeito, porque você está consciente dele e ele não tem força sobre você. Então, estar consciente é você quando você leva a tua própria luz às trevas, não é? Você leva a tua luz naquele lugar da tua mente que ela está lá.
nas trevas. Há um automatismo. Então, eu, por exemplo, eu tenho me educado, né? Não estou dizendo que consigo, nem estou dizendo que sou melhor que ninguém. Eu estou falando que eu estou me educando. Mas está dentro de problema, e eu tenho problemas, bastante, mas sempre calmo. Até peço problema para Deus. E às vezes até peço que ele não vá embora tão rápido. Porque eu consigo me enxergar dentro deles, fazendo isso que eu acabei de falar para vocês. Estando consciente de todos os meus sentimentos, das minhas revoltas, das minhas raivas, se eu gosto daquilo ou não gosto, se eu gosto da pessoa que fez aquilo, ou se foi eu mesmo, quando eu não entendo, por que eu fico tão irritado. Isso é um caminho para a iluminação. Por isso que lá na primeira logia, ele diz assim, que é um trabalho individual e é um esforço gigantesco fazer isso. Coisa que nós não queremos fazer, não é? Então, assim, não pensem que vão conquistar essas coisas na rede, nem sem problema. Até mesmo que está na lei, primeiro vem a dor, depois vem o ganho. Não é assim? Primeiro a mulher tem a dor do parto, depois tem a alegria do filho que nasce. Nós vamos ter primeiro a dor e depois a alegria de uma nova consciência que surge a partir daquilo lá. Se nós fizermos o movimento correto. Se nós fizermos o movimento correto. Então, assim, não queiram ficar livres de problema. Não é? Queiram ficar conscientes. Queiram ficar senhor de si. Buscando sempre a calma, a mansidão, sabendo que tudo começa por aí, a brandura e a autoobservação constante e contínua e consciente de tudo que está acontecendo no seu mundo interior. Nada tira a sua paz se você estiver nessa estrutura. Nada. Nenhuma coisa tira a sua paz. E ninguém perturba você, seja obsessor, seja isso, seja aquilo. Porque você está consciente de tudo que está acontecendo. Era isso, querido. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. É para a gente realmente compreender, né, que tudo que a gente vê, todas as, sendo no Evangelho, em parábolas ou coisas que vêm de Jesus, é sempre a mesma coisa, né? A mesma coisa no sentido de autoconhecimento. Que o Jorge estava querendo dizer ali na primeira logia, é esse livro aqui, ó, Evangelho, esse aqui inclusive é dele, e ele fala que o verdadeiro conhecimento é o autoconhecimento, porque só através desse burilamento, né, dessa transformação que a gente vai realmente conquistar essa luz, né, olhar para essa centelha de frente. E, do contrário, tudo é em vão, porque é sempre para fora de nós, né? Então, esses evangelhos gnósticos, gnóstico, gnose é conhecimento, né? Eles nos pedem isso, né? O olhar para dentro de si. Como tudo que a gente vem estudando, né? Ainda ecoavam nos recônditos dos sentimentos daqueles amigos o cântico incomparável das bem-aventuranças, as suas promessas e desafios que os tomaram de surpresa. Sempre que ele abria a boca e falava, pérolas de sabedoria escorriam dos seus lábios em maviosos cânticos que os inebriavam. Aquele inolvidável sermão falara sobre as bem-aventuranças e eles não conseguiram penetrar imediatamente no seu significado transcendental. Estavam acostumados às lutas do dia a dia. É nós aí, né? Como o Jorge falou. Então, a dúvida dos apóstolos são as nossas dúvidas, né? Estavam acostumados às lutas do dia a dia, à azáfama e preocupações com os impostos pesados e os recursos para a sobrevivência. Anelavam, é certo, por paz, pelo repouso despreocupado na velhice, ou pela ajuda confortável na enfermidade, mas nunca haviam pensado nas delícias do reino dos céus, de que falara.
Tiago, mais versado nas Escrituras, fiel aos textos de Moisés, tampouco se preocupara antes com a vida além do corpo, sabendo somente que após a morte os bons seriam recompensados, enquanto os maus seriam punidos, o que lhe bastava ao entendimento. Então, a lei mosaica, né? Quantos de nós ainda acredita nessa pseudo-verdade, vamos dizer assim, né? Porque existe uma preocupação ainda exagerada com a vida física, ou seja, essa vida temporal, né? Que a gente conta aí os anos e os dias, e as horas, e que é transitória. E existe simplesmente um descompromisso, né? Posso dizer que uma irresponsabilidade, muitas vezes por ignorância, com a vida além do corpo, né? Com a vida além do túmulo, ou seja, com a vida verdadeira que é a do espírito. Então, a humanidade continua nesse patamar, né? De realmente crer que não existe algo além, ou não se preocupa em saber se existe algo além. A visão nova em torno da espiritualidade surpreendeu, sem que pudesse entender exatamente como seriam essas recompensas propiciadas pelo Pai misericordioso. Pode falar, Jorge. Então, Cris, só para eles entenderem, vocês viram ali, né? Jesus faz as palestras dele, né? E os apóstolos, tudo bem, era tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eles acabavam que não entendiam nada. A proposta da aula é exatamente essa, é como a Helena falou ali, estou escutando falar de luz, de reino de Deus, tal, mas não estou entendendo nada. E são as mesmas dúvidas da gente. E ele diz ali, né, que o Tiago, que era o mais versado, quer dizer, o mais inteligente, mas que já tinha uma ideia cristalizada. Presta atenção, ele tem uma ideia cristalizada, está dentro da mente mecânica, que o bom vai para o céu, o ruim vai para o inferno. Não é? Que essa ideia cristalizada é que impede que a nova tenha um entendimento correto. Então, Jesus vai explicar tudo. Eu acho esse texto muito fantástico, gente. É a nossa vida. É como a gente vê as coisas de Deus. Era isso, Cris, só para todo mundo acompanhar aí o ritmo. Mas né? E é assim que a gente vê tudo. E aí, quando a gente vem com uma boa nova, né? Jesus trouxe um outro ensinamento. E se a gente for parar para pensar, quantas pessoas passaram por nós, e nós, quantas vezes passamos por esse conhecimento sem realmente compreender, né, o significado, ou seja, a gente ouve, mas não ouve, vê, mas não consegue enxergar. E isso acontece com a gente, né, o tempo inteiro, do contrário, a gente não estaria falando tanto sobre essas coisas, né. Porque houvesse naquele momento um silêncio mágico, arrebentado pelas onomatopeias da natureza, e o quebrar das leves ondas na praia, bordada de espuma branca, Tiago, o filho de Alfeu, perguntou-lhe: Senhor, deslumbro-me com as vossas informações, embora nem sempre as compreenda, porque estão além da minha capacidade de entendimento. E aí volta a fala do Jorge. Por que está além da nossa capacidade de entendimento? O que nos impede de compreender essas verdades, né? Porque Jesus falou tudo isso lá há 2000 e poucos anos atrás, e isso continua sendo falado através de várias, né, várias religiões, de tantos que já passaram e insistem, e o evangelho, o espiritismo que veio trazer essa boa nova, e o que nos impede de compreender, né? Essa mente mecânica, bitolada, superficial que nós temos, que só sabe trabalhar dessa forma egóica, porque o ego, ele é benéfico, mas é descontrolado. Então, quando a gente
Enquanto a gente deveria trabalhar para o outro, a gente quer trabalhar para a gente, né? E eu achei a parte que eu queria dizer ali, diz assim, mais uma vez, fica claro aqui, a essência do ensinamento do mestre, que diz que devemos amar e adorar ao vivo dentro de nós, ou seja, a essa centelha, a Deus. Porém, só podemos servi-lo no nosso próximo, né? Então, quando a gente fala da caridade, da mansidão, do perceber-se, do estar desperto, é um comportamento completamente contrário ao do que a gente vivencia, né? Ou seja, do involuído. O Balde traz essa nomenclatura, né? Do involuído e do evoluído. Quem é o evoluído? O evoluído é quem começou a realmente compreender todos esses ensinamentos e sabe que só pode chegar na alegria verdadeira através do serviço ao próximo, né? E aí, servir ao próximo, o que que isso significa? Significa abrir mão dessa mente que pensa o tempo inteiro da mesma maneira, que quer revidar, que sente raiva, que reclama, que maldiz, que tem ciúme, que tem inveja, que tem descontentamento, entende? Então, tudo nos pede essa mudança de comportamento. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Cris, eu quero fazer uma observação. Sim. Eu li não sei onde, mas me lembrei agora dessa passagem que diz, né, que enquanto a gente estiver ocupado em ajudar o próximo, a gente não vai ter tempo de pensar na gente. E esse acho que é o caminho certo, né? Que é o ideal, porque aí a gente vai estar em função do outro, como tu acabou de falar, né? Eu penso, num simples exemplo nosso, quando a gente está lá na cozinha segunda-feira à tarde, o tempo que a gente está lá cozinhando e se envolvendo, parece que a gente não tem outra vida, parece que a gente não tem problemas, a gente não pensa na gente, não pensa nos nossos problemas, porque a gente está envolvido em ajudar, né? Envolvido em fazer um trabalho que não é para nós. Quer dizer, como tu cansa de dizer, né? Na verdade, no fundo, quem acaba sendo mais beneficiado somos nós, né? Mas naquele momento a gente não pensa assim, né? Sim. A gente está ali dedicado e passa a tarde. E por que todo mundo que vai lá diz que é uma tarde maravilhosa, todo mundo sai bem de lá? Por quê? Porque é aquele momento ali, são 4 horas que a gente está livre de nós mesmos, entende? É um momento que a gente não está nem preocupado com a gente, sabe? E que bom se a gente pudesse viver assim 24 horas, né? Sempre preocupado ou ocupando o tempo em ajudar o próximo e fazer o bem, né? A gente seria feliz. Eu acho que esse seria o verdadeiro, né? O verdadeiro caminho da felicidade, né? Mas a gente ocupa o resto, a maior parte do nosso dia pensando justamente nisso, né? No que me faz bem, o que eu quero para mim, por que não fazem isso para mim, é sempre eu em primeiro lugar, né? Volto a dizer, né? O caminho a gente conhece, não segue porque não quer, né? Porque não tem esforço suficiente. É aquela questão que o professor Maurício fala lá nas aulas, né? A gente precisa de vontade, conhecimento, caridade, ou seja, trabalhar realmente em causas que saiam do eu, né? E vá para o outro. Inclusive tem terapias, pessoal, quem tem muita depressão e tal, vai trabalhar para ajudar alguém. Né? O professor Maurício fala muito isso, porque tu tira o foco do teu ego, né? Do teu eu, e tu acaba colocando o teu empenho em favor do próximo. E é isso, né, que a vida pede. E tu falasse muito bem, as pessoas querem voltar, querem ir ali trabalhar naquele dia, porque realmente e a gente foi feito para isso, né? Tem vários casos aí que a gente vê na internet, e o próprio corpo, né, produz hormônios ali que trazem conforto, alegria, quando a gente está nesse movimento para o outro, né? E quando isso tudo é verdadeiro. Vamos continuar então. Pigarreou, enquanto organizava mentalmente a questão que iria apresentar, logo prosseguindo. O reino dos céus, por exemplo, a que sempre vos referis, é um lugar especial de delícias que se vivenciará depois da morte ou se encontra aqui na terra, onde estamos? E aí a gente já falou a resposta, né? O que será que Jesus vai responder para ele? O mestre, compassivo, sorriu suavemente, olhando com brandura o amigo quase constrangido e respondeu:
Todas as criaturas aspiram à felicidade, que se apresenta para cada uma delas de maneira diferente. Para o enfermo é a cura. Para o faminto é o pão. Para o sedento é a água refrescante. Para o necessitado é o socorro que o livre de preocupação. Para o solitário é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou de sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas, que não têm carência de coisa alguma e, no entanto, vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida, triste e macambúzias. Outras, no entanto, existem que sofrem dificuldades e são portadoras de enfermidades dilaceradoras, mas apesar disso não se queixam, apresentam-se alegres e joviais, são fraternas e espalham bom ânimo. A felicidade, portanto, independe do que se tem, sendo um estado interior de paz, que as questões de ordem material não conseguem perturbar. Então, é o que a gente falou logo no início, né? Que esse estado, esse reino feliz está dentro de cada um de nós. Esse mundo interior que cada um constrói através dos pensamentos que tem e das escolhas que faz, porque tudo é dualístico, né? Como ela fala ali anteriormente, cada um tem uma necessidade, mas em contrapartida, aqueles que têm tudo, ou porque muitas vezes a gente se coloca, e falamos ali muito da parte material na aula passada, que a gente não pode servir a dois senhores, né? Então a gente projeta, coloca todas as nossas forças em planejamentos, em viagens, em outra casa, e outro carro, e isso e aquilo. E é uma ilusão, e aí a gente volta lá para o mito de Ickson, né? O quanto que nós somos aprisionados nessa nuvem de ilusão, de que essa paz e essa alegria, ela está fora de nós, né? E compreender isso tem um significado tão profundo e tão transformador que eu acho que a gente ainda não consegue perceber. Jorge, quer Cris, falar? Oi? Quero falar sobre a última frase ali, que as questões de ordem material não conseguem perturbar. Como eu falei antes, se você está observando e está consciente de todos os seus pensamentos, e quando você está consciente deles, eles não têm força, e você consegue discernir sobre eles, nenhum desses pensamentos consegue perturbar a tua paz. Porque, na verdade, o nosso estado real é de paz. O nosso estado ilusório que é de ansiedade, de medo, de intranquilidade, de impaciência. Não é? Porque nós deixamos que essas coisas tirem a nossa paz. Então, é necessário vocês fazerem assim, uma pergunta: o que tira a tua paz? Né? Você gosta de dominar os outros e quando não consegue, você fica sem paz? Você acha que deveria ter mais bens materiais e não tem? Isso tira a tua paz? Você quer ganhar mais dinheiro? Isso tira a tua paz? O que tira a sua paz verdadeiramente? Então, você precisa saber responder essa questão. E não permitir que isso aconteça. Então, seu estado íntimo de calma, de mansidão, que é o estado, volto a dizer, é o nosso estado natural. Né? Fica tudo turbulento, fica todo agitado, fica em tempestade, porque a gente permite. A próxima aula é da Claudine e ela vai fazer uma análise dos sofrimentos. E tem uma parte que é bem interessante, que é o sofrimento pelo sofrimento. Que ela vai explicar bem essas coisas aí que impedem da gente alcançar o reino de Deus. O que é o sofrimento pelo sofrimento? Não é? Você sofre e continua sofrendo e continua sofrendo. E continua sem paz, e achando que o culpado é o mundo, é isso aqui. Não, o culpado é cada um de nós, que permite que essas coisas tirem a nossa paz.
Era isso, amiga. Tá vendo que a aula está sendo tão ruim quanto você pensou? Aí, ó. Não, deixa eu me defender, né? Não é que eu achei que era ruim, é porque, na verdade, são coisas que a gente sempre fala, mas aí o Jorge disse, né, mas a gente precisa repetir muitas vezes, e tem razão, porque a gente sempre tem dúvidas, né, e até isso encaixar, e vai demorar, a gente precisa repetir, e de formas diferentes, né, mas eu tô achando muito bacana falar disso. Assim é o reino dos céus que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. A mudança de atitude na vida em relação à harmonia entre todas as coisas e seres acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar à compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos sentimentos. Nossa, se a gente pudesse realmente, né, olhar para o outro dessa maneira e entender que a gente é uma coisa só, né? E isso traria uma paz muito grande, porque não estaria em conflito com mais nada. Só que para isso eu preciso me apaziguar primeiro, né? Eu preciso não estar em conflito comigo, porque se existe uma separação desse reino, dessa alegria que está no meu coração, anteriormente existe uma separação de mim comigo mesmo. Por isso ele fala tanto do autoconhecimento, né? Porque eu preciso cessar esses conflitos, eu preciso entrar em harmonia entre esse meu lado luz e o meu lado sombra, né? E para isso eu preciso do próximo. E aí, como nós estávamos falando, eu e o Jorge, o Evangelho vem trazendo informações o tempo inteiro de mansidão, de calma, porque, como eu falei na aula passada, né, são pré-requisitos. Por isso o estudo também. Por que eu preciso estudar? Porque eu preciso compreender que são, são atributos que eu preciso adquirir para que realmente eu consiga compreender e então discernir, ou discernir para compreender, que eu acho que fica mais fácil. Porque sem esse movimento orquestrado, né, vamos dizer assim, do uso da minha inteligência, colocando a energia no lugar certo, vendo que tipo de desejo eu tenho, quais são as minhas vontades, aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, a importância do outro na minha vida, né, seja um outro que está bem próximo ou que está menos próximo, mas que tem tanta importância, sem o conhecimento desse todo, né? E ele fala, inclusive, do todo, com todos os reinos, ou seja, o respeito aos animais, ao mineral, ao vegetal, se utilizar de todos esses recursos de uma maneira equilibrada e, e inteligente, porque isso tudo faz parte de um contexto. Por exemplo, como eu uso a água, né? Como eu me alimento? Existe exagero, existe descontrole? Já pararam para pensar que eu estou me servindo de um outro reino que está à disposição, está à minha disposição, mas que é igual, que tem importância para Deus da mesma maneira, entende? Então, se eu me alimento de uma forma exagerada, se eu desperdiço o que vem dessa vida integral, né? Isso é muito sério e a gente não para pensar. Eu estou aqui falando sobre isso e eu nunca parei para falar, para pensar sobre isso. Então, essa compreensão proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo e de saúde, mesmo que surjam doenças nesse percurso, né? Então, já também não é uma informação nova que para nós, que essa paz interior, esse equilíbrio, traz bem-estar, além de interno, ele ultrapassa, né, essa couraça. Então, eu me sinto saudável, quem está ao meu redor se sente bem, porque eu emano um outro tipo de energia, a energia de quem tem bons sentimentos, né, de quem está conectado
com bem. Aquele que assim procede, vivencia desde então o reino dos céus no coração, prolongando-se para além da morte física, quando o espírito, livre das injunções penosas, muitas vezes do corpo, alça-se em direção ao Pai amoroso. Então, ele diz, aquele que assim procede, né? Então, é só dessa maneira que a gente alcança esse reino dos céus, porque é o nosso coração, não existe um paraíso fora de nós. Tanto que depois do desencarne, nós somos atraídos para ambientes que se assemelham com a nossa mente, ou seja, quais são os conteúdos que eu mais me relaciono, né? Então, é uma questão de atração, de energia, é para lá que eu vou. Então, a importância do que eu penso, de como eu sinto, de como eu vivo os meus dias, né? É determinante para agora e para o futuro, né? E não é punitivo isso, na verdade, é uma questão de afinidade, né? É uma escolha que a gente faz. Alguém quer falar alguma coisa? Todos somos originários do mundo espiritual, que é eterno, portanto, anterior a este, que serve de modelo para o corporal, para onde todos retornaremos inevitavelmente, porque a morte não interrompe a vida. Então, ele repete aqui que essa vida, né, existe uma vida anterior a essa, que é a vida espiritual, e ela é a verdadeira. E esse corpo, ele é modelado através do nosso perispírito, né? E isso é uma parte de uma vida muito maior. Então, a morte desse corpo físico, que volta para a Terra, né, da onde ele foi criado, mas esse espírito permanece, né? Não existe uma interrupção da vida. Como a gente insiste em... eu tiro por mim, né? Então, a gente sabe que existe, sabe que existem outras vidas, que eu vou desencarnar e tal, mas a gente continua vivendo como se essa vida material fosse realmente única e a verdadeira, né? Aqueles que houverem amealhado a paz e trabalhando em favor da felicidade, prosseguirão habitando em região de incomparável beleza, onde não existem sofrimentos nem desencantos. Não se experimentam ansiedade nem receios, porque a harmonia que o constitui enternece o coração e enriquece a mente com a imperecível luz da felicidade. Então, como a gente fala sempre, né? Não existe uma mágica. Então, eu vivo aqui de maneira bastante negativa, fazendo tudo aquilo que a gente já sabe, e aí eu acho que né? Vou desencarnar e vou para o paraíso, né? Então, não tem lógica, né, gente? Não faz sentido, não tem coerência. Então, realmente a gente precisa de uma mudança, né, de comportamento. Ô, Cris, Oi? volta lá um pouquinho, por favor. Eu queria dizer assim, se a pessoa consegue viver, como Jesus está colocando ali, uma harmonia o tempo todo. A harmonia é quando você tira os conflitos, você aceita as pessoas, as coisas e todas as situações como elas realmente são, sem criar conflitos, né? Você tem paz. Então, por que a gente se desespera tanto, a gente cai tanto com qualquer coisinha durante o dia? Às vezes é uma palavra que alguém fala, às vezes é um ato que alguém, uma notícia. Vocês já perceberam como a gente entra num desequilíbrio enorme com todas essas coisas? Às vezes são só questões que podem acontecer e acontecem, mas a gente se permite desequilibrar de forma tão grande, às vezes. Acontece com vocês? Não?
Ou não? É todo mundo aí harmônico e equilibrado. Coisas às vezes banais, um probleminha qualquer, desequilibra totalmente e desarmoniza todo o campo. Não? Capaz, Jorge. Nossa, não. Eu sou uma mansita. Imagina, né? Mas eu tô falando, é uma verdade, né, Jorge? A gente é tão suscetível, tão fácil de se desequilibrar, né? Qualquer coisa pode tirar a gente do sério rapidinho, né? Mas assim, ó, eu penso que a gente está num caminho interessante já, né? Embora muito longe, né, do ideal, mas eu não sei vocês, mas assim, até podem me tirar do sério, mas a gente já consegue parar e perceber e dizer, opa, né? Eu até estava contando para a Cris hoje de tarde, hoje de manhã, que eu acordei hoje irritada, não sei com o quê, mas olhei para o meu marido, assim, tudo, até o respirar dele estava me incomodando, a minha casa estava assim, sabe? Eu disse, meu Deus. E só que aí eu parei, eu disse, opa, né? Isso, não vou entrar, não quero entrar nessa pilha. Me recolhi, fiz uma oração, cantei um pouco e, sabe, fui fazer minhas atividades e de repente tudo passou, assim, sabe? Graças a Deus, né? Mas em outras épocas, aquela irritação teria me tomado conta, eu teria brigado com Deus e o mundo, eu teria estragado o meu dia. Então, assim, ó, esse meu depoimento é por isso, assim, porque as coisas continuam acontecendo da mesma forma que antes. Mas quando a gente estuda, quando a gente tira o tempo para se autoconhecer, para se observar, a gente consegue dar uma virada no jogo, né? Mas sim, assim, ó, é muito simples ainda, né? Poucas coisas, pequenas coisas, às vezes, nos tiram do prumo, né? Nos casos de desequilíbrio, nos casos de tristeza, revolta, coisa pequena, né? E isso acho que não é só eu, né? Com todos, assim, isso acontece. E vai continuar acontecendo, é como tu falou, né, Jorge? É com esses acontecimentos que a gente vai amadurecendo, que a gente vai evoluindo, né? Porque se nada disso acontecer, né? A gente vai ficar naquela inércia, naquela mesmice, né? A gente precisa de problema, precisa de situações para desenvolver, né? Obrigada, Helena. E tu me fez lembrar de uma outra fala que ele diz assim: nós podemos nos sentir de duas maneiras, filhos do mundo e filhos do vivo, né? Ou seja, filhos de Deus. Então, as pessoas, eu estava conversando com um conhecido, né, que tomou conhecimento aí dos nossos cursos e assistiu alguma coisa, e daí ele estava dizendo, né, então, quando a gente desperta para essa força, ou seja, eu não estou sozinho, né, existe um propósito para a minha vida, existe um Deus que emana amor e que rege tudo isso, né, então, é como se dentro da gente surgisse uma nova forma de viver, vamos dizer assim, sabe? É uma certeza de que as coisas acontecem e precisam acontecer. E aquilo não se fixa mais, é isso que eu quero chegar. Porque o que acontece? As pessoas têm os problemas, se fixam naqueles problemas, como se realmente aquilo fosse o fim, né? O fim do mundo, e entram num processo de monoideia muitas vezes, e aí acontecem as depressões, ou né, muitas vezes chega a um suicídio ou a coisas seríssimas, né, que vão criar sequelas aí para várias existências. E o que acontece, eu tiro por mim, né, quando a gente tem essa certeza de que a gente é filho de Deus, é que a gente se abala, né? Ou seja, a gente enverga, mas não quebra. Ou seja, eu compreendo, então eu não deixo isso tomar conta de mim. Eu choro, né? Eu tenho uma vontade de chorar, eu choro, ou eu sinto uma irritação, eu me irrito, talvez ainda assim de um momento de raiva e tudo bem, mas eu não deixo que aquele sentimento tome conta do meu psiquismo, né? Tome conta de mim e me direcione, porque aí é que se cria todas essas distonias, né? Todos os problemas que a gente vê com tanta frequência ao redor da gente.
E eu acho que vai chegar um momento que, na persistência dos estudos e da compreensão, do discernimento, que isso vai se reduzindo cada vez mais até que não aconteça mais, né? E é isso que eu acredito que é a evolução. A gente começar a diluir, né, todo esse lado sombrio que a gente carrega. Falar alguma coisa, Jorge, Helena, alguém mais? Obrigado. Todos os amigos estavam dominados por leve sorriso de esperança, que lhes bailava nos lábios, procedente dos sentimentos de alegria, como que antevendo a região paradisíaca a que ele se referia. O mundo espiritual, prosseguiu, suavemente, é constituído de júbilos e promessas de alegria, nas regiões abençoadas, porque existem igualmente lugares de sofrimentos reparadores, onde se alojam aqueles que não quiseram ou não souberam comportar-se conforme os padrões da lei de amor. Ali, expungindo os crimes e equívocos de que se fizeram responsáveis, para poder libertar-se do mal que neles existe e avançar na direção da felicidade que não é negada a ninguém, porque o Pai é somente amor. A felicidade desse modo, que constitui o reino dos céus na terra, não é feita dos desejos e da sofreguidão que atormentam as criaturas, mas de renúncias e de libertação das coisas que escravizam. Desde que as posses honrosas, conforme se apresentem, são temporárias e ninguém as conduz após a morte, sendo motivo de desavenças e desgraças, normalmente entre aqueles que ficam. Então, o que nos escraviza? É importante que a gente reflita novamente sobre isso, né? Nós já falamos sobre o apego, mas nós vivemos escravizados, né? E nem, não necessariamente só por as coisas materiais, mas por sentimentos, né? De carência, de medo, e tantos outros que nos escravizam nessa mente mecânica. E cada vez que a gente tem um comportamento diferente, ou seja, que a gente quer adentrar no novo solo, vamos dizer assim, né? Experimentando uma coisa nova, existe esses hábitos, né? Essa prisão ali que a gente não consegue sair. Então, é como se a gente tivesse uma sensação de perda. Parece que a gente está sempre perdendo alguma coisa ou deixando para trás alguma coisa muito importante, porque esse novo, ele ainda não tem receptáculo, né? Como fala o professor Maurício, para se instalar. Então, ele passa pela gente, talvez essa vontade chegue, mas ela não se instala, porque a gente não está presente o suficiente, né? Não tem discernimento suficiente, nem está acordado ali o tempo inteiro. Então, essas ideias, esses movimentos que são diferentes, ou seja, se algum momento a gente tem um movimento diferente desse, do que a nossa mente permite, ele não se instala. Mas volto a dizer, né, é um processo e em determinado momento isso vai acontecer. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de muito esforço. Esforço no sentido de colocar essa coragem, né, de maneira absoluta, com um objetivo bem definido, para onde eu quero ir. Não aonde eu quero chegar, mas para onde eu quero ir. Porque em meio a essas tempestades, né, se eu não tiver uma bússola e não souber para que lado eu desejo ir, realmente o meu barco se perde, né? Eu fico nesse redemoinho e acabo dando voltas, como a roda de Ixon lá, e a gente não consegue sair do lugar. É interessante também, né, Cris, é a persistência, né? Sim. Lembrando sempre que a gente, como é que é? Sobe 3 degraus e desce 2, né? Sim. Mas lembrei daquela passagem do Evangelho, né, que diz também, né? Batei e se abrirá, né? Se abrir-vos-á, buscar e achareis, enfim. E tem que ter persistência, né? Isso também é falado acho que nesse do Evangelho de Tomé, se eu não me engano, ou foi na aula do Alírio Cerqueira que eu ouvi, mas
Essa passagem bíblica diz exatamente isso, é não desistir, persistência, continua. Não deu certo hoje, amanhã vai de novo. Caiu, levanta, né? Sim, E é isso, assim, né? Que eu acho que o mais importante de tudo isso é essa nossa vontade de querer fazer diferente. Mesmo que a gente não consiga, mesmo que a gente não tenha aquele resultado desejado, mas como tu falou, é um processo, né? Então a gente tem que estar caminhando, tem que estar no movimento, entrar no movimento e ir, cada dia um pouquinho, né? Eu sim. acredito que a gente vai se melhorando dessa maneira, né? Não tem como, né? Não dá para desanimar, né? Não, a tua fala faz todo o sentido, né? Porque a persistência, mas para eu ter persistência, eu preciso saber onde eu quero ir, né? Qual o caminho que eu quero seguir. Porque do contrário, eu fico oscilando. Se eu não tenho um direcionamento certo, ou seja, e para chegar nesse direcionamento, eu preciso compreender o que eu quero, o que eu escolho para minha vida. Eu escolho o transitório, ou eu escolho o perene, né? O que vai realmente se manter. Eu escolho a vida material, em primeiro lugar, ou eu escolho a vida do espírito, porque eu não tenho como me evadir desse mundo material. Ou seja, a gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa dormir, precisa se sustentar aqui. Até porque é através do outro que eu vou conseguir fazer esse caminho, né? Então, essas coisas, elas precisam existir. A gente precisa entender que, é, que é necessário. Só que esse necessário, a palavra por si só, é necessário. E além do necessário, já complica, né? Porque aí vem o apego, o exagero. Então, o viver equilibradamente a parte material, mas tendo sempre como objetivo principal a parte espiritual, ou seja, estar consciente, o porquê que eu estou aqui, né? A minha convivência com a minha família, qual é o objetivo realmente verdadeiro disso tudo? Ah, tá, é só sou irmão, vou dividir bens, vou brincar, vou rir, ok, isso tudo acontece, mas desde que a gente não perca de vista, ou seja, tenha como objetivo principal a vida espiritual, né? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem são os meus filhos? Né? Essa vivência não é só de agora. Então, a maneira como eu lido com isso tudo é determinante, né? Para o meu desencarne. E é determinante para uma vida que chega, por exemplo. A família, como que a família recebe uma vida que chega? Então, tudo isso faz parte desse mundo espiritual, né? Então, quando chega uma criança nova numa casa, eu vou comprar roupa nova, eu vou fazer chá para saber que sexo que é, ok, muito bacana, faz parte, mas na maioria das vezes o mais importante fica deixado de lado, né? Quem é esse espírito? O que que ele precisa? O que que eu preciso dar a ele, né? Quais são os desafios? Que personalidade é essa que chega? Eu não posso mudar ninguém, nós não podemos, mas um filho, ele precisa ser olhado com muito amor, porque se ele apresenta no decorrer da vida uma personalidade complicada, eu posso ajudá-lo, né? Através da evangelização, eu posso levá-lo no centro espírita, eu posso dar o meu exemplo. Então, são muitas coisas. E na maioria das vezes a gente se volta completamente para o lado material, então eu tenho que ter uma boa formação, tenho que falar inglês, tenho que falar francês, tenho que fazer faculdade e tal, tem que se dar bem na vida, tem que ter um bom emprego, tem que ganhar bem, e, né, a gente vai simplesmente fazendo da mesma maneira, sempre dando ênfase a parte material e não a parte espiritual, né? Ô, Cris, me veio à mente agora, assim, enquanto falavas, né, dessa questão do amar ao próximo, do serviço, né, ao próximo. Esse próximo é esse que está aqui dentro da minha casa, né? É esse que eu lido todo dia, né? Até acho que comentei contigo, eu fui num casamento, vai fazer 15 dias, me chamou bastante atenção, porque o padre falou para os noivos, né, que
perguntou para o noivo se ele estava casando para ser feliz, daí ele falou que sim. Aí perguntou Imagina. para a noiva, né? Tá casando para ser feliz? Ela disse sim. Aí ele falou, então isso não vai dar certo. Porque você, pro noivo, né? Você tem que casar para fazer ela feliz e ela para te fazer feliz. Ou seja, então assim, ó, se a gente vivesse com esse objetivo, não, eu Sim, vou tirar o meu dia para fazer as pessoas que estão à minha volta felizes, no sentido de ajudar, de servir, ajudar a resolver os problemas, né? Compreender, aceitar como são, né? Então, sim. isso aí, se a gente tirasse o dia, todos os dias para isso, mas não, o que a gente quer? A gente quer ser feliz, a gente quer ser servida, a gente Sim. quer que as pessoas façam o que a gente gosta, o que a gente acha certo, fique impondo as nossas vontades, as nossas opiniões. Então, veja, né? Torno a dizer, né? O caminho a gente conhece, né, Cris? Sim. A Não, isso que receita praticamente a gente tem, né? E, no tocasse num entanto, ponto muito bacana, porque o Jorge ainda falou isso na aula passada, né? Sobre o servir e a caridade realmente é quem está com a gente ali, né? O tempo inteiro. E fizesse eu me lembrar uma cena hoje que aconteceu ali na minha casa, porque eu acho que só o fato de tu tolerar o outro, assim, sem recriminar mentalmente, já é uma coisa maravilhosa, porque eu tenho esse defeito, né? Dentre tantos, eu tenho esse também. E o meu pai, como todo mundo sabe aqui, ele acabou faz uma semana que ele chegou do hospital, né? Mas ele tá bem e tudo. E aí hoje, na hora do almoço, a minha mãe queimou a mão. E aí ela tinha que lavar o cabelo, porque eu acabei pintando o cabelo dela. Pois ele estava no meio da refeição, ele parou, olhou para mim, ele assim, minha filha, tu fica aí que eu vou lá ajudar tua mãe. Vou ver se ela precisa de ajuda. Eu achei tão querido porque, pô, ele já tem 89 anos, né? Ele largou a comida dele no meio do caminho ali e subiu para ajudar a mãe a lavar o cabelo porque ela tinha machucado a mão. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Eu podia ter feito aquilo no lugar dele, mas nem passou na minha cabeça. E eu já disse para o Jorge algumas vezes, eu disse, nossa, eu queria ser como meu pai, assim, porque ele é de uma bondade, ele vive para a gente, assim, ele vive para os outros, sabe? O tempo inteiro ele pensa nos outros, assim. Então, Deus me deu um pai, acho que muito evoluído. Mas é isso. então sirva o exemplo, minha filha. Que É, bom que tu tens exemplo a seguir, né? tô com exemplo em casa. Quer falar alguma coisa, Jorge? Cris. Tem a palavra ali que passou desapercebido por todo mundo, que é renúncia, né? Renúncia, O teu pai sabe renunciar, sabe? coisa que nós não aprendemos ainda. Principalmente renunciar aos condicionamentos do egoísmo, né? De querer ser servido, de não aceitar crítica, de não querer ser servo, de querer controlar tudo, de querer acumular coisas, pessoas e até sentimentos, né? Até mágoas. E a gente não quer renunciar a nada, a gente não quer realmente se doar, como disse a Helena ali, trabalhar para o outro. A gente quer ser servido e não ser servo. Então, sem essa renúncia, primeiro sem a identificação desses aspectos em nós, e depois a renúncia disso no dia a dia, então nós vamos ficar estacionados, não tem como. Então, se a gente realmente não aprender a renunciar e a entrar no sacrifício, que é outra palavrinha que a gente não gosta, que é sofrer para que os outros sejam felizes, né? Trabalhar para que o egoísta fique de perna para o ar, a gente acaba que vai lá e discute com as outras pessoas qualquer coisa e acaba ficando todo mundo no mesmo balaio. Então, sem a renúncia e sem o sacrifício, não existe amor. Então, não existe reino de Deus. Não existe. Então, é necessário esse autoconhecimento desses processos egoístas que a gente vive, que separa a gente do próprio reino de Deus que está dentro de nós, e renunciar a eles. Mas tem um fator segurança, que a gente se sente muito inseguro se a gente não usa os comportamentos que a gente está usando há milênios, né? E aí requer uma força de vontade bem grande de, de renúncia da nossa parte. Coisa que a gente não está habituado, aí começam os problemas. Mas todo mundo consegue, se
Se definir isso como objetivo, se trabalhar sinceramente, não tem não tem nada que a gente não consiga. Então vamos renunciar a esses aspectos egoístas e vamos fazer tudo pelo próximo. Era isso. Muito bom. Muito bom. Os tesouros reais, portanto, são aqueles que libertam a consciência e dulcificam o coração. Para tanto, é indispensável que se tenha uma vida interior rica de ideais e de compreensão das humanas necessidades. Quando se está dominado por essa presença, um ideal de bem servir e de muito amor, não importa onde o indivíduo se encontre, que seja no cárcere ou na liberdade. É indispensável que se tenha uma vida interior rica de ideais e de compreensão das humanas necessidades. Nossa. Todos os seres humanos trazem no íntimo os elementos que constituem a plenitude, mas nem sempre sabem distinguir. Em razão do embaraçoso mundo de futilidade e de coisas nenhumas, aqui se atribui valor exagerado. Então, tudo que a gente já falou, né? Nós temos a plenitude no nosso íntimo, esse todo, né? Esse amor, toda essa angelitude, toda a perfeição, mas a gente não consegue ainda acessar. E ainda vivemos nesse mundo fútil, né? De coisa nenhuma, como ela fala. E a gente atribui a um valor equivocado a isso tudo. Né? E cada vez mais emaranhados a gente vai ficando. É natural que haja interesse pela pesca, pela semeadura na terra generosa, pelo trabalho na construção, pelas atividades dos deveres sociais e humanos da vida em família e em sociedade. No entanto, deve haver igualmente preocupação pela realidade que a todos aguarda além do corpo, quando advém a morte, que é inevitável, a nobre mensageira da vida. A felicidade não é, portanto, uma calmaria após a turbulência de acontecimentos desagradáveis e afligentes. A isso podemos chamar de repouso ou satisfação por haver se libertado do que era causador de sofrimento. Que é o que o Jorge falou lá no começo, né? Que ele pede problemas e que pede, inclusive, que os problemas durem um pouco mais. Então, felicidade não é não ter problemas. E essa é a nossa grande ilusão e a nossa maneira equivocada de ver os problemas é que faz com que exista tanto sofrimento, porque nós não sabemos lidar com o sofrimento. Então, quando ele chega como remédio, né, ele é visto como uma agressão, vamos dizer assim, e desestabiliza todo mundo. Então, acredito que é um dos motivos, né, de tanto sofrimento hoje, de tanta ansiedade, de tanto desequilíbrio, né, que a gente vê aí no nosso coletivo, e que está dentro de cada um de nós, logicamente. O reino dos céus, desse modo, pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes, mediante a consciência do dever, ser retamente cumprido, e das experiências que se adquirem no contato com as várias facetas em que se apresentam. Então, quando ele diz, né, que o reino dos céus pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes. E na verdade, a gente desconhece essas responsabilidades, né? Porque nós somos inconscientes, porque ele diz, mediante a consciência do dever ser retamente cumprido. Nós não sabemos qual é o nosso dever, né? Ou se sabemos, ignoramos esse conhecimento, fazendo de conta, ou seja, numa pseudo-verdade, ou numa ilusão, num aprisionamento mental muito grande, né, que nos impede de ver a verdadeira face da vida, o que realmente ela significa. Permanecendo essa condição interna, as ameaças de fora, as agressões, as perseguições, em vez de constituírem motivo de desânimo ou de dor, transformam em estímulos para o prosseguimento
de ideal que se abraça. Ou seja, né, ele quer dizer que se nós conseguirmos olhar para as coisas como elas são, tivermos o nosso dever cumprido, vamos estar gozando dessa segunda parte, né? Que é transformar esses estímulos, ou seja, todos esses enfrentamentos como um ideal, né? Pode falar, né? Ô, Cris, hoje eu estava escutando, né? São Francisco de Assis contando para Frei Leão, perguntando para Frei Leão o que era a perfeita alegria. Já li essa passagem, Cris? Não, até vou anotar. O que era a perfeita alegria? Daí o Frei Leão deu 3 exemplos assim, né? E ele foi dizendo, não, essa ainda não é a perfeita alegria, não é. Aí depois ele falou o que era a perfeita alegria, deu exemplo. Ele disse, imagine nós dois nessa noite fria, Ah, já vi, já vi. de toda essa neve, morrendo de fome. Uhum. Aí a gente bate numa casa, pede comida, uma sopa, um resto de sopa. O dono da casa, além de não nos dar a sopa, ainda pede para os empregados nos jogar no meio da neve. E aí a gente deita, olha para o céu e agradece a Deus. Essa é a perfeita alegria. Eu tive que ouvir 2 vezes, eu digo, como assim, sabe? Depois, Tem algo errado, o Alírio Cerqueira depois explicou, né? Essa é a perfeita alegria, que é a paz interior, é a compreensão da coisa, é tu compreender que aquele dono daquela casa lá é o que ele pode dar naquele momento, sabe? É justamente ter essa compreensão do outro, né? Como é que a gente, uma outra palavra para mim, a tolerância até no caso, né? Sim. Ou seja, no meio de tudo isso, Sim. ainda ter agradecer a Deus por estar vivenciando aquilo ali, agradecer a Deus por compreender. Então, essa é a perfeita alegria. É o que Você falou lá imagina? no começo, né? Que é esse refúgio que é no coração, né? Que é a compreensão de que tudo isso é transitório. Então, essa paz interior que nada abala, né? Fala, Jorge, estava com a mãozinha levantada. Na minha vez, professora. É que ele fala ali, né? A Helena, inclusive, você vê como é bom ter paciência. A Helena trouxe um exemplo que vai ilustrar o que eu queria dizer. No vermelho, ele diz: a consciência do dever também cumprido das experiências que se adquirem, as experiências que se adquirem no contato com as várias facetas. Então, é um estar consciente e percebendo as várias variantes de uma mesma situação. Então, ela contou a história ali. O cara joga o São Francisco e o Frei Leão, e o Frei Leão é o Pietro Baldi, né? Ah, sério? Ela joga... É sério? Não sabia. É o Pietro Baldi. Então, aí ela fala assim, não, é para compreender que o outro lá não é intolerante, mas é para compreender também a oportunidade que Deus está te dando. Compreender que você precisa daquele movimento para amar o próximo. Compreender que você precisa estar consciente de tudo isso e estar ativo dentro desse movimento. Então, são várias facetas. Agora, quando a gente se desequilibra, você não consegue achar faceta nenhuma. Que foi quando eu falei no começo, se você está observando a sua mente, sua autopercepção consciente está vendo cada pensamento e as várias facetas, né, que aquela oportunidade, que aquele momento que você está vivendo está te dando de autoconhecimento, de conhecimento da lei, do movimento que você precisa fazer de libertação, como ele fala aí, de retamente cumprido, isso é muito fantástico. E isso está disponível, todo mundo pode fazer, se assim o quiser. Porque são várias questões numa só, nunca é uma coisa só. Não é? Então, é uma questão de querer mesmo, gente, de fazer, de ter um objetivo claro, bem definido. Olha, quando vocês não perceberem que primeiro passa por dentro de você, para depois ir para o exterior, então, ao invés de cuidar do exterior, cuida dentro de você, que você muda o exterior. Essa é a questão. Aí vive todo mundo no exterior e não cuida do interior. O interior é que determina o exterior, o espiritual é que determina o material. Não é o contrário, não é o material que vai determinar o espiritual. Era isso, Cris. Vamos em Falta muitos frente. ainda? Ah, não, falta um pouquinho.
vai dar para terminar. Novamente silenciou ante o natural deslumbramento dos companheiros. O criquilar dos grilos e os murmúrios das 1000 vozes da noite formavam uma peculiar musicalidade que servia de fundo à sua voz macia e doce. Levantando-se e ficando banhado da argêntea claridade do luar, ele concluiu: um dia, que não está muito longe, quase todos sereis chamados a viver essa inefável alegria de comunhão com o Pai em silencioso sentimento de amor e de união. Quando o mundo se voltar contra vós por minha causa e acusando-vos da prática do mal e da perversidade, da desobediência às suas injustas leis, vos castigarem e vos tomarem a vida física, não temais, mantendo-vos fiéis e serenos, porque estareis em êxtase de felicidade, longe dos impositivos transitórios que eles, os perseguidores, estarão possuídos. Enquanto neles a fúria e o medo, os tormentos do ódio e do desespero estiverem acendendo o fogo da destruição, estareis em calma, refrigerados pela certeza da libertação total e do futuro gozo do reino que vos está destinado. Alegrai-vos, então, e cantai dominados pela compaixão em relação a eles e pela expectativa do reencontro comigo e com todos aqueles que vos têm amado desde o princípio. Silenciou, deixando que a balada suave em forma de bem-aventurança prosseguisse, musicando os seus sentimentos naquele momento, felizes e confiantes. Fim. Ai, muito lindo. Quer falar alguma coisa, Jorge? Eu já estou sem palavras. Não. A Tati Rocha está me mandando uma mensagem aqui, disse que gostaria de falar, mas não deixa. Ah, Tati. Eu não vi, estava Ai, de que mãozinha atada. mentira! Não! Ah, Tati, ué, tá com defeito isso aqui? Não, é só ele pegando no meu pé Ah, mesmo. Ai, tá. gente, tá tão bom, tô só aqui deitadinha, ouvindo. Bem relaxadinha. Tá tudo muito maravilhoso. Ah, eu queria dizer uma coisa, minto. O Jorge tem razão. Eu queria dizer que a Helena tá muito maravilhosa. Enfim, nas colocações dela, nos pensamentos. É muito legal ver a evolução dela, assim. Eu e a Claudine, a gente estava... A Clô acho que não está aqui hoje, né? Mas a gente estava comentando semana passada da mudança da primeira aula que ela deu para essa de agora, enfim. Era só isso que eu queria dizer, que eu estou muito feliz por tudo que a gente conseguiu ver e ouvir dela, por toda a evolução, e que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Muito bom, concordo em gênero, número e grau. Não é? Muito bom, a Helena realmente está de parabéns. E ela tá, para ela não ficar inchada agora, né, Helena? Mas ela, isso aí. além de ela estar assim convicta, né? Eu digo convicta porque ela colocou isso como meta e ela está atuando aqui como mesa mediúnica, né, Helena? Ajudando na cozinha e, nossa, a Helena tá realmente, eu também quero ser igual a ela quando eu crescer. Nossa Senhora. Isso aí. Mas dizer para vocês que ainda falei para a Cris ontem ainda, né? Uma vontade de fazer mais. Eu não sei nem explicar para vocês, assim, como mais uma necessidade de fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, o Jorge sempre me chama a atenção. Ele diz, olha, olha o que está à tua volta, né? Olha teus filhos, teus netos, teu marido, né? Então, a tua missão também está ali. Então, não precisas ir para fora buscar, né? E, realmente, a minha família não é aquela... É a família que eu preciso, a família que Deus me deu, né? Mas assim, ó, graças a Deus a gente está no caminho, né? Eu acho que esse que é importante. Mas com a ajuda de vocês todos, né? E agora, enquanto vocês falavam, me veio à mente aquela Helena lá de trás, aquela que foi pinçada pela Cris, né? A minha filha está aqui do meu lado, até regalou o olho. Porque realmente, assim,
Ô, Helena, mas é Ela que levantou as sobrancelhas assim, não, verdade, porque aqui é, ontem, só para contar uma passaginha para vocês, ontem, na terça à tarde, eu tive lá na casa do meu filho, e a casa dele estava arrumada, sabe? Aí ele falou assim, ai mãe, não repara a bagunça. Aí eu olhei assim, meu Deus, Renan, que bagunça. Aí ele assim, ai mãe, eu sou traumatizado com aquela Helena aqui, perfeita, que não gostava nada fora do lugar. Que... Olha só, cara, a imagem que meus... ó, a minha filha diz, né, que se achava perfeita. A imagem, assim, que eles têm ainda, sabe? Nossa Senhora, graças a Deus que hoje eu estou bem desligada, assim, tô mais... Nossa, não me apego mais a essas coisas, assim, né? E vivo tão bem mais feliz, tão bem mais leve, né? Porque essa coisa que tinha de ter que ser tudo perfeito, tudo no seu devido lugar, tudo como eu queria, né? Tive na minha mãe ontem, eu disse, ai mãe, a dona Marina até arrumou uma colcha lá, que ela tinha uma cama que ela não usava porque era muito grande. Aí cortei, né? Dona Marina tirou, mas ela não usa. Aí eu cheguei na casa dela e disse, meu Deus, mãe, com essa coxa aí pitoca de novo, por que tu não usa aquela? Porque eu não gosto. Ela foi bem rápida, bem grossa. Porque eu não gosto, tá bom, eu gosto dessa aí, dá para deixar. Aí eu olhei para ela, tá certa, mãe, deixa sair mesmo, deu, sabe? Mas olha assim, sabe, a gente se pega fazendo as coisas ainda, como eu falei há pouco, impondo a nossa vontade, né? Então assim, ó, tá na hora de parar com isso, né? A gente precisa, que eu digo, olhar para o outro e pensar em promover o bem-estar do outro, né? Seja esse outro quem quer que seja, né? É isso, mas estamos no caminho, meninas, todas nós, com a graça de Deus. É isso aí. Então tá. Ô, Tati quer fazer o encerramento para nós? eu faço sim, claro. Tá, então vamos lá. Então vamos relaxar o nosso corpo, nossa mente, sentir o nosso coração e agradecer a Deus por mais uma noite aqui reunidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos a dos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Então, com essa prece, nós damos por encerrados os estudos na noite de hoje.